Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Nós estamos aqui para dedicar um pouco do nosso tempo, da nossa mente, do nosso coração para o estudo da palavra de Deus, que tanta sabedoria pode trazer para o nosso viver. E eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para dois versículos que se encontram no livro de Provérbios. Mais precisamente, estou me referindo ao livro de Provérbios, no seu capítulo 11, versículos 16 e 17. Provérbios 11, 16 e 17 dizem o seguinte: A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Vamos tentar aqui observar o conteúdo precioso que estes versículos nos trazem em uma disposição de tempo relativamente curta. Não é? O livro de Provérbios é muito proveitoso porque ele nos enche de conhecimento, não é? Que é relativo à revelação celestial de Deus. Né? O Senhor Deus está interessado no nosso procedimento, está interessado no nosso caráter, está interessado na maneira como nós nos comportamos. E, portanto, o livro de Provérbios está recheado de conselhos, de recomendações, de ordenanças que são muito importantes, que são fundamentais para que nós alcancemos os nossos objetivos com a bênção do Senhor, para que nós tenhamos progresso espiritual. Então, observamos aqui que nós temos alguns contrastes, como também é muito comum no livro, não é? No versículo 16 e no versículo 17, esses contrastes são apresentados. De modo que no verso 16, ele contrapõe a mulher graciosa com os poderosos, não é? E também no verso 17, ele contrapõe o homem bondoso com o homem cruel. E é muito interessante, então, nós pensarmos aqui nas sutilezas, né? Porque é nesses detalhes que o ensino essencial pode ser verdadeiramente encontrado. E se nós observarmos, então, os detalhes, nós vamos perceber que a mulher graciosa é colocada aqui no singular, enquanto que o termo poderosos se encontra no plural. Ou seja, de uma forma bastante discreta, o autor do livro de Provérbios está nos dizendo que a graça é melhor do que a riqueza, né? Que a mulher graciosa ela vai alcançar glória para si, ela vai alcançar reconhecimento para si, ela vai alcançar riqueza que vai além da própria riqueza material, muito mais do que aquilo que os homens poderosos podem impor pela sua força. Não é? Então, a força bruta pode angariar a alguém a obtenção de riquezas. Né? Então, a exploração pode fazer isso, a fraude pode fazer isso, né? Mas a graça é justamente aquela virtude que repele tudo o que há de corrupto, né? Tudo o que há de desonesto. Né? A graça, na verdade, ela é um reflexo também da própria autenticidade, né? De uma ética que leva em consideração Deus e que leva em consideração também os interesses alheios, de modo que essa mulher graciosa ela acaba conquistando, né? Conquistando o respeito. Nós sempre ouvimos falar que o respeito e a consideração das pessoas que realmente vale a pena são aquelas que nós conquistamos, né, pelo nosso próprio procedimento confiável, ou talvez por termos feito algum tipo de gesto que revelou, não é, beleza interior da nossa parte. Então, quando nós conquistamos amizades ou quando nós conquistamos a confiança de alguém, né, pela nossa graça, né, então nós vamos perceber que de fato esse é um bem muito precioso. A estima social ela é mais valiosa do que qualquer tipo de riqueza que possa ser obtida por imposição grosseira, né, da parte de alguém. Então, uma única mulher graciosa vale mais do que uma quantidade grande, né, ou maior de homens
poderosos. O interessante é que essa palavra aqui também, que é colocada como poderosos, os poderosos que adquirem riqueza, é uma palavra que, na verdade, remete à ideia, né, de que estes poderosos adquirem ou adquiriram riqueza com o uso da violência, né? Por quê? Porque esta palavra ela aponta exatamente para isso, né? Quer dizer, a nobreza de caráter da mulher graciosa é contrastada aqui com a violência e a brutalidade, né? Com a crueldade de pessoas que acabam sim, talvez aí alcançando o que querem, porém por vias tortuosas, né? Então é mais ou menos essa a imagem que nós devemos ter aqui, né? Aliás, esses homens poderosos, né, ou homens violentos, esse termo, ele representa, poderia ser talvez traduzido aí como pessoas, né, que trazem pavor, homens implacáveis, né, ou que inspiram medo, né, ou como nós dissemos, que são realmente cruéis, né, que são déspotas, que são tiranos, e que, portanto, não consideram o seu próximo. A vontade de Deus é que nós tenhamos em elevada estima o nosso próximo. A vontade de Deus é que nós possamos emitir graça nos nossos relacionamentos, né? Mas o indivíduo que adquire poder e força, né? O indivíduo que adquire posição e status, né? Esmagando o seu semelhante e não levando Deus em consideração, não tem uma riqueza de fato e não tem um tesouro confiável, né? Pelo contrário, muitas vezes ele estará cercado de adversários, de inimigos, né, de pessoas que o odeiam e de pessoas que talvez até mesmo estejam dispostas a servi-lo, né, a fazer a sua vontade por um determinado tempo, mas que não tem o coração de fato ali colocado, né, naquele labor. As pessoas que estão ao lado de um tirano não são pessoas vistas por ele como pessoas confiáveis, por vezes, né? Porque o próprio homem poderoso que conseguiu o seu poder por meio da violência sabe muito bem que as pessoas estão ao lado dele por obrigação, né? Ou cumprindo uma determinada missão, uma determinada tarefa, um determinado propósito, mas elas não nutrem nenhum tipo de afeição por ele, né? Logo, ele também não cultiva, né? Ele não cultivou estas coisas. Então, a lógica aqui é justamente essa, não é? A riqueza que é buscada dessa maneira, o poder que é buscado através de uma conduta, né, condenável, o poder, a força que se adquire maltratando os outros, né, o poder e a força que se adquire, que adquire riquezas, né, mas riquezas que são também mal empregadas, o homem egoísta que vive para si mesmo, né? Então ele acaba também não alcançando a honra que alguém que é gracioso, que uma mulher graciosa, né, alcança por causa da sua lealdade, por causa da sua fidelidade, por causa do seu caráter, né, por causa dos seus valores, por causa dos seus princípios. E então nós temos aí o versículo 17, que diz que o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Isso é, de fato, uma continuação do ensinamento. Quando nós praticamos a bondade, né, nós nos cercamos de pessoas que também estarão dispostas a ser bondosas para conosco, né? Então aqui nós temos exatamente a diferença entre um homem que cultiva verdadeiros amigos, né, amizades verdadeiras, e alguém que semeia inimigos, né? A prática da bondade atrai amigos, né? Mas a prática da perversidade, que é o contrário, né? O cruel a si mesmo se fere, ela vai fazer com que o indivíduo esteja, na verdade, cercado de ameaças. Então a lógica
é justamente essa, né? Uma pessoa bondosa é uma pessoa que está disposta a estender a mão para aquele que é necessitado, ou para o seu irmão, ou para o seu amigo, né? Ela está disposta a ajudá-lo com uma palavra, com um conselho, com um abraço, com algum tipo de orientação, com uma mensagem da palavra de Deus, né? Então, uma pessoa bondosa é alguém que, na verdade, quer viver e vive na prática do bem, né? Alguém que é benigno, alguém que é compassivo. Então, essa pessoa que pratica a bondade, que vive e que demonstra ser bondosa para com aqueles com quem ela convive, com quem ela interage, né? É uma pessoa que nega até mesmo a si própria para ajudar alguém, né? Para fazer um favor para alguém. Então, isso compensa. Na visão do escritor, nos termos do livro de Provérbios, isto é compensador e é verdade, né? No livro de Atos, nós encontramos que antes é melhor dar do que receber. Em que sentido? Quando nós nos doamos ou fazemos algo por alguém, nós nos realizamos, né? Nós nos sentimos bem, nós percebemos que fomos instrumento de bênção na vida de outrem. Isso nos motiva, isso nos traz alegria, isso faz com que nós tenhamos um sorriso no rosto, isso nos faz sentir úteis, né? Nós fomos úteis a alguém quando ajudamos alguém. Então isso é muito bom no sentido de que isso nos satisfaz, isso é algo que ajuda, né, o próprio praticante da bondade. Mas não apenas isso, né? Não apenas isso. A lógica é que ajudar os outros recompensa, né? Recompensa porque nós semeamos amigos, não é? Nós certamente um dia precisaremos também da ajuda alheia e podemos obter a ajuda alheia de uma forma mais fácil. Toda a nossa conduta, ela é feita visando a glória de Deus, e portanto Deus também nos abençoa, abrindo os nossos caminhos, né? Dirigindo as nossas vidas, dando-nos fé, dando-nos perseverança, dando-nos paz, né? Interior, dando-nos alegria em tudo aquilo que nós fazemos, né? Porque não estamos buscando os nossos próprios interesses, mas estamos buscando o interesse alheio. O homem cruel não, o homem cruel, individualista, ele aflige os outros, ele é insensível, ele pratica a maldade de uma forma intencional, então ele atrai maldade sobre si, né? Então, aquilo que nós plantamos, nós colhemos, não é verdade? Então, aqueles que semeiam a maldade, colhem a maldade. Aqueles que semeiam a bondade também vão poder colher a própria bondade, né? Que vem da parte de Deus e que vem da parte das pessoas também. Aliás, bem interessante aqui nós notarmos um detalhe, né? O homem bondoso faz bem a si mesmo, né? Aquilo que nós queremos que os homens nos façam é o que nós devemos fazer pelos homens também. Esse é um bom resumo da própria vida ética cristã, né? O bem que queremos receber, nós devemos praticar. A maneira como nós queremos ser tratados pelos outros é a maneira como nós devemos tratar os outros, né? E sempre pensando nos parâmetros que Jesus Cristo, que as Escrituras colocam para nós, tá? Mas aqui observem também que ferir a si próprio, né? Machucar a si próprio é o pior tipo de conduta que alguém pode ter, né? Quando nós fazemos o mal aos outros, nós estamos machucando a nós mesmos, ferindo a nós mesmos, atraindo o mal para nós mesmos. Porque as pessoas terão má vontade conosco, né? Porque nós certamente seremos rechaçados da vida das pessoas, nós seremos tidos como pessoas desprezíveis aos olhos de terceiros, e tudo isso gera insegurança.
É por isso que muita gente consegue poder e consegue riqueza, mas vive inseguro, vive triste, vive preocupado, não é? Há conflitos terríveis que ele enfrenta no seio familiar, no seu ambiente de trabalho. Portanto, nós bem sabemos e bem percebemos que estas coisas não necessariamente por si só trarão sossego para a alma, né? Muito embora elas sejam importantes e muito embora nós precisamos delas para vivermos e para fazermos o bem também, nós podemos praticar a bondade com os recursos que Deus dispõe para as nossas mãos, mas nós não devemos nos deixar cegar por elas, nós não devemos idolatrar as riquezas nem os poderes desse mundo, nem viver para isso, porque isto escraviza, porque isto pode nos afastar de Deus, porque isso pode nos afastar das pessoas e porque nós certamente não conseguiremos cumprir os nossos propósitos se vivermos na dependência destas coisas. Mas eu queria fazer uma aplicação aqui, porque o apóstolo Paulo lá em Efésios diz que os maridos devem amar as esposas como a si mesmos, né? E que, na verdade, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Na verdade, é isso que ele diz, né? E, portanto, os maridos devem amar as mulheres e devem cuidar das suas esposas, porque ninguém jamais maltratou a sua própria carne. Então, eu quero trazer isso também aqui como uma reflexão, já que no livro de Provérbios é dito, né, que o homem bondoso faz bem a si mesmo, o homem cruel a si mesmo se fere. Isso é algo que nós podemos começar a praticar em nosso próprio lar, né? Cuide bem do seu esposo, cuide bem da sua esposa, porque você estará cuidando bem de si próprio fazendo isso. Né? Cuide bem do seu filho, cuide bem dos seus pais, porque você estará também fazendo um bem a si próprio se você viver por esta perspectiva. Se isto é verdade no seio familiar, comece a imaginar os efeitos positivos que isso pode trazer para a sua vida se você vivenciar isto nos demais ambientes que você também frequenta. Né? Então faça o bem ao seu próximo, seja bondoso para com o seu colega, para com o seu amigo, para com o seu parente, né? Para com o seu vizinho. Faça o bem, porque isso é agradável aos olhos de Deus e certamente com isso Deus vai abençoar. Né? Se nós tivermos em mente que nós devemos ser graciosos, se nós devemos em mente que tivermos em mente que devemos praticar a bondade, então certamente Deus vai abençoar o nosso casamento, nossa vida familiar, certamente Deus vai abençoar as nossas relações, né? Deus vai abençoar os nossos empreendimentos, porque nós estaremos agindo por parâmetros corretos, seguros, né? Claro que nem sempre os males que nós sofremos são decorrência de erros que nós cometemos. Muitas vezes nós sofremos injustiças, né? E muitas vezes nós padecemos por causa de males criados por outros, né? Mas se tivermos que padecer, se tivermos que sofrer, que seja pelo que os outros fizeram de mal, não pelo nosso próprio proceder. Que o nosso proceder seja marcado por essa conduta que está descrita aqui. A mulher graciosa alcança honra. Vamos alcançar honra pela graça. Né? Vamos alcançar reconhecimento por uma conduta correta, justa, baseada, calcada ali na verdade, na fé, no amor. Porque os poderosos, esses crescem e muitas vezes adquirem riqueza de forma violenta, de forma injusta, de forma perversa. E vivem assim, arrogantes, né? Com soberba no seu coração, pisando nas pessoas, desprezando a Deus e certamente se darão mal em algum momento, né? Mas, ao mesmo tempo, sejamos bondosos. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o homem cruel a si mesmo se fere. Vamos nos cercar de práticas, vamos fazer gestos bons para que nós nos cerquemos de pessoas, né, que sejam também bondosas, amigos, que sejam verdadeiramente leais, fiéis, e que toda a estrutura da nossa vida, a começar da estrutura familiar, partindo para todas as outras estruturas na qual nós estamos inseridos, né, que em todas as circunstâncias e em todos os lugares, né, e diante de qualquer pessoa que se colocar diante de nós, nos relacionamentos com os nossos semelhantes, que nós sejamos bem-sucedidos e abençoados para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe.